Hello Battle Brothers and Sisters, bem-vindo a mais um episódio sobre o universo do Warhammer 40k. Hoje nós vamos dar o sumário de uma das mais amadas facções do Warhammer 40k, os Chaos Space Marines. O Chaos Space Marines, também chamado de Traitor Marines, Renegade Marines ou Heretic Astartes, é um ex-Space Marine leal ao Império do Homem que escolheu abandonar o serviço do Imperador da Humanidade e dedicar-se ao serviço do Chaos para alcançar seus próprios fins. São Astartes corruptos que normalmente pertencem a uma das 9 legiões traidoras originais que traíram o Imperador durante a Guerra Civil chamada Horus Heresy, há mais de 10 mil anos atrás, enquanto outras são de capítulos de Space Marines criados bem depois do fim dos acontecimentos da heresia. Esses Space Marines, em particular, são chamados de Renegade. O Chaos pode corromper Astartes a qualquer momento e em qualquer lugar. É como se fosse uma chamada, o que leva muitos homens menos poderosos à sua condenação. Durante a Horus Heresy, a terrível guerra civil imperial que envolveu os Battle Brothers das 18 legiões de Space Marines, uma contra a outra, haviam duas facções. Aqueles que traíram o Imperador e prometeram suas almas ao serviço de um dos 4 poderes ruinosos do caos, e aqueles chamados leais, que eram a favor do Imperador. Em alguns casos, os marines traidores prometeram seu serviço a todos os 4 deuses das trevas. Esta força é conhecida como Chaos Undivided, enquanto outros preferiam se dedicar ao culto de apenas um dos poderes ruinosos. As legiões de traidores foram lideradas pelo War Master Horus, Primarca do Império, amigo, filho e conselheiro mais confiável do Imperador, antes de ser corrompido pelas forças, promessas e mentiras dos deuses das trevas, e claro, suas próprias falhas e ambições internas. As legiões dos traidores foram o componente mais poderoso das forças do Chaos, que lutaram durante a heresia, que também incluiu uma gama de demônios da Warp, traidores humanos do exército imperial, a potente infantaria e as forças de combate do Dark Mechanicals, e Chaos Cultists, vindos de toda a galáxia. Carne e a armadura de poder do Chaos Space Marines muitas vezes se espalha e torce em novas formas, mais sombrias e desumanas sob a influência das energias do Chaos, que estão expostas à medida que suas formas se transformam para incorporar a nova fidelidade dos corrompidos Astartes. Chaos Space Marines lutam por tudo o que foram proibidos ao se entregarem como servos do Imperador e os guardiões da humanidade. Chaos Space Marines lutam por tudo o que foram proibidos ao se entregarem como servos do Imperador e os guardiões da humanidade. Prazer, riqueza, caos, mas acima de tudo, o poder de governar seus semelhantes em nome dos deuses do Chaos. É a ambição e o objetivo de cada Space Marine corrupto. Todos os Astartes Heretics são unidos por essa fome de poder. No começo, esse desejo é focado em objetivos específicos, mas com o passar do tempo, torna-se uma obsessão profunda. Embora os deuses das trevas deem dons e mais poder para recompensar seus seguidores mortais por atos de carnificina, que promovem sua causa divina. Os dons que eles concedem aos seus fornecedores são inconstantes. Uma guerra particularmente sanguínea pode ser recompensada como uma aura cor de sangue que revigora o suplicante, mas é provável que o campeão encontre seus braços sendo remodelados ou tenha o rosto contorcido. Eventualmente, os Chaos Space Marines buscam a imortalidade. Para ascender a essa altura de favor tão elevado, o Chaos Marine será refeito como um Prince Demon, ou seja, um príncipe demônio. Mas para cada aspirante bem-sucedido, há centenas de falhas, mutações e abominações conhecidas como Chaos Spawn. As origens do Chaos Marine remontam a Erebus, do capítulo do World Bearers. Esse foi o primeiro Chaos Marine, que então, logo depois, corrompeu o desencorajado Primarch Lorgar. Erebus então colocaria em movimento os acontecimentos que levariam o War Master Horus a ser ferido na lua de Davin, onde ele cairia às corrupções do Chaos. Horus, o mestre supremo do Império, reuniria mais 8 de seus irmãos perturbados para sua nova causa, juntamente com uma boa fração das forças imperiais e dos adeptos mecânicos, em uma rebelião em grande escala contra o Império, resultando, claro, na Horus Heresy. Quando Horus caiu para o Imperador durante o duelo, a maioria dos traidores fugiram para o Eye of Terror, o Olho do Terror, por causa de sua perda de liderança.
resultando no que seria conhecido hoje como os Chaos Space Marines. No entanto, por todos os seus poderes do caos, a maioria deles não são tão organizada como seus contrapartes leais. A conversão para o caos tende a levar os fuzileiros à insanidade, fazendo com que eles geralmente percam muitas das táticas úteis que eles tinham ganhado quando eles eram leais. Embora algumas legiões mais organizadas como World Bearers, Iron Warriors e Black Legion ainda permanecem como as forças militares mais competentes das legiões traidoras. Diferentes capítulos de Chaos Space Marines são tão propensos a lutar entre si como são com qualquer outra facção. O mal não se dá bem com o mal. Eles são loucos e só querem lutar contra algo. Qualquer um. Mesmo que seja um guerreiro contra outro guerreiro que adoram um deus do caos diferente. Sim, esses caras são loucos e insanos. As lutas internas dentro de guerras individuais não são inéditas. E seus líderes sempre têm que ficar de olho, porque cada Marine tem a esperança de matar seus superiores e assumir o controle. Então, se eles não tivessem o olho do terror para se esconder e o Império não fosse tão idiota em alguns momentos, o Chaos Space Marines já teriam sido exterminados. No entanto, quando eles se reúnem, eles ferram com o Império em grande escala e com todas as outras raças ou facções no universo do Warhammer. Note-se que muitos Undivided Marines, ou seja, aqueles que adoraram e adoram os 4 deuses do Chaos, exploram o caos para o seu próprio ganho e sentem pouca devoção aos poderes ruinosos, vendo isso como não mais do que uma ferramenta para os seus próprios objetivos. A Alpha Legion, a Legião Alpha, por exemplo, é próximo dos lealistas, enquanto a Night Lords Legion só se preocupa em espalhar o terror, o que é indubitavelmente útil para o caos, mas eles encaram tudo isso como se fossem religiosos. Da mesma forma, os Soul Drinkers são inimigos tanto do caos quanto do Imperium of Man. Eles lutam pelo ideal do Imperador. Bom, não me pergunte porque é complicado, a gente vai estudar isso daí depois. Embora a maioria do Império os considerem Chaos Marines. Bom, esse foi o resumo rápido da facção do Chaos Space Marines. Nos nossos vídeos futuros nós iremos nos aprofundar das histórias do caos e dos poderes ruinosos, continuando nossa série de resumos para depois nos aprofundar no lore. E depois disso, e depois dos poderes ruinosos, nós vamos falar dos Eldars, os elfos espaciais. Mas antes de falar mais sobre o lore, nós teremos o unboxing do Warhammer Underworld Shadespire, e nós vamos dar uma olhada na última edição, a edição de março, se eu não me engano, da White Dwarf, a revista do universo do Warhammer. Fiquem ligados. Novamente, esperamos que vocês gostem do nosso conteúdo. Por favor, deixe seu comentário. E se você gostou mesmo, deixe o seu like e se inscreva-se no canal. Nós teremos muita coisa sobre o Warhammer e sobre o hobby em geral. Até a próxima e, como sempre, The Emperor protects.